E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago um match que foi jogado entre Andrei Esipenko e Jan Nepomniachtchi no eSports World Cup. Esse match é absolutamente incrível, tem um pouco de história, porque ontem mesmo o Esipenko não desclassificou o Nepo, mas ele venceu o Nepo e mandou ele para Losers Bracket, onde ele agora está enfrentando o próprio Esipenko, que foi mandado para cá por ninguém mais, ninguém menos do que Levon Aronian, o Leão da Armênia. No entanto, esse match aqui é especial por conta da preparação do Esipenko. Ele jogou 3 partidas contra Jan Nepomniachtchi e em todas as 3 ele optou pela violência e jogou um gambito relativamente obscuro. Então, sem mais delongas, vamos aqui à partida. Esse Esipenko começa com E4, vem E5 do Nepo, cavalinho F3, cavalinho F6, então o Nepo tá querendo jogar a sua Petroff, ele é famoso por não perder com ela, então esse Penko pede por uma transposição. Joga cavalo em C3, vem cavalo em C6 e nós temos a abertura dos 4 cavalos. Até aqui tudo muito padrão, tudo muito normal. Normalmente as brancas jogam bispo em B5, cravando não, né? Ameaçando o cavalo para pressionar o peão de E. O jogador de brancas pode também jogar peão em D4, que é a variante escocesa também tremendamente normal e popular. Só que nessa partida o Esipenko joga cavalo na casa de D5, que é um gambito que não tem nem nome. Ele tá simplesmente entregando o peão de E4 para Jan Nepomniachtchi. O mais engraçado é que eu fui procurar esse gambito na base de dados, realmente não é um gambito nomeado, tem pouquíssimas partidas, né, desse gambito tendo sido jogado, e cada partida o jogador de preta tenta uma coisa diferente. Então não tem nem teoria, né? Preta jogaram bispo C5 já contra isso, né? Aí tem uma partida com bispo C5, tem uma partida que jogaram D6, tem uma partida que jogaram aceitando o gambito de fato, mas é território completamente novo aqui. E o Nepo de cara não quer aceitar o gambito, ele joga peão em D6. Ele fala, eu não vou pegar o seu peão de graça, porque vai saber o que você tem preparado. Vamos jogar um jogo normal. E aí o Esipenko fala, nem a pau. Eu vou jogar peão na casa de D4, abrindo o centro do tabuleiro, e o peão ainda tá aqui para quem quiser pegar. E depois de pensar um pouquinho, o Nepo considera por mais ou menos uns 20 segundos aqui na abertura, mostrando que ele não estava dentro de preparação, nunca tinha visto isso aqui na vida, joga cavalo por E4 e o Esipenko tem aqui, nesse instante, um peão a menos, no entanto, uma iniciativa para ameaçar Jan Nepomniachtchi. Vem bispo em B5 por parte do Esipenko, cravando o cavalo e gerando uma ameaça de ganhar o peão de E, e bispo em D7 é a defesa aqui do jogador de pretas, aparentemente não é a melhor maneira de seguir. E depois o Nepo, com toda certeza, deu uma olhada na engine e viu que bispo em D7 não era a maneira de seguir, porque nós vamos ter uma repetição desse gambito em outra partida do match. Mas, sem mais delongas, Esipenko simplesmente faz o roque, o Nepo continua com o peão a mais, e nessa posição, bispo em E7 joga o Nepo preparando para fazer o seu roque, também provavelmente não é a melhor escolha. O Esipenko joga a torre em 1, chutando o cavalo, e né, nessa posição, um lance como F5 não é muito bacana, porque depois de bispo em C4 você perde completamente a segurança do roque, portanto o Nepo volta o cavalo para a casa de F6, ao ponto que o Esipenko percebe uma coisa, o seu gambito se pagou. Ele possui as peças todas desenvolvidas, o roque feito, a torre na cara do rei do adversário que ainda está com o rei no centro, e ele pode abrir o centro do tabuleiro. Mas antes de abrir o centro, tomar o peão, ele decide tomar o cavalo, que é o defensor do peão. Tudo muito natural e lógico, mas o Nepo comete um erro. Ele deveria ter tomado de peão, chutando o cavalo daqui. Na partida, o Nepo toma de bispo, e esse erro vai lhe custar muito caro. Então, já temos aqui a sequência vitoriosa para o jogador de brancas em apenas 9 lances. Pause o vídeo, veja se você encontra por conta própria a sequência que vence para as brancas. Então, sem mais delongas, a ideia para as brancas é punir o rei no centro do adversário, tomando o bispo. Cavalo por E7 é um lance excelente, e a ideia aqui é que o Nepo obrigatoriamente tem que tomar esse cavalo. Só que ao tomar esse cavalo, ele vai alinhar dama e rei, e vai colocar todas na coluna da torre. Então, se o Nepo tivesse tomado de dama de maneira imediata, o Esipenko poderia tomar o peão de E5 com o tempo no cavalo, o cavalo teria que se movimentar, então vamos dizer que o cavalo vá para qualquer casa, né? Não precisaria ser essa, mas qualquer casa, e E por D6 simplesmente ganha a dama por conta da cravada. O Esipenko, no entanto, não teve tanta sorte, o Nepo não tomou de dama de maneira imediata, ele joga o muito mais preciso, bispo toma cavalo primeiro se livrando do cavalo, e depois de dama por F3, ele joga dama por E7. Dessa maneira, não temos tanta pressão no peão de E5 sem o cavalo o apoiando,
No entanto, né, depois de D por E5 e D por E5, as brancas ainda estão completamente ganhas aqui na posição, por conta de dama por B7, ganhando o peão, com o tempo na torre, recuperando material, o peão de E está tremendamente fraco, o peão de C está isolado e o peão de A está isolado. Então, o Essipenko conseguiu, de maneira assim, brilhante, surpreender um jogador do top 10 e ficar ganho em mais ou menos 10 lances. E a posição agora para as brancas é um morango, ela se joga sozinha. Aqui o Nepo faz o roque e o Essipenko joga B3, para quê? Para poder jogar o lance bispo em B2, simplesmente pressionando o peão. O Nepo joga A5 tentando romper essa estrutura do fianqueto, então agora o Essipenko joga bispo na casa de B2, praticamente forçando a vitória do peão de E. Não adianta o Nepomniachtchi defender o peão jogando algo como torre em E8, porque a dama é uma terrível defensora, e como ela é a primeira peça, a primeira linha de defesa, torre por E5, e por mais que esteja defendido duas vezes, se você tomar primeiro de dama, né, você vai perder a dama, trocar a dama, na verdade, numa torre e num bispo, e essa não é uma troca muito bacana. Na verdade, você troca a dama só na torre, né? Porque quando toma de volta, você não pode nem retomar sem perder a torre de graça aqui na casa de A8. Então, o Nepo joga peão na casa de E4. É uma tentativa, mais ou menos, de salvar o peão, só que não. Porque o peão continua ameaçado duas vezes e o cavalo que o defende pode simplesmente ser tomado. O Essipenko não vê muita vontade, não tem muita vontade de simplificar, então ele joga peão em A4 e ele prepara para tomar esses peões quando ele bem entender, basicamente. Vem torre em E8 apoiando, torre na casa de D1 por parte do Essipenko e ainda tem pressão no peão. Dama em C5 joga o Nepo pressionando o peão de C e essa tentativa de contra-jogo do Nepo é desesperada. Você vê? Ele vai atrás do peão de C, o Essipenko realmente não está de maneira com material a mais, não tem um peão a mais no momento, mas isso abandona a defesa do cavalo de F6. Então, depois do simples bispo toma cavalo, o Nepo tem uma estrutura de peões completamente arruinada. Você vê? Jan Nepomniachtchi possui um peão fraco, dois peões fracos, outro peão fraco e outro peão fraco. Então, todos os peões da posição do Jan estão completamente enfraquecidos. Aqui, o Essipenko decide trocar o peão de E pelo peão de C. Nós temos torre por E4 e dama por C2. Ele joga torre em G4 cheque. E nessa posição teria sido um pouco melhor jogar rei em F8. O Nepo joga rei na casa de H8 e o Essipenko pune jogando dama em F3, ao mesmo tempo defendendo a sua torre de D1, defendendo o seu peão de B3 e ameaçando tomar o peão da casa de F6 com um ataque devastador que vai vencer o jogo. Vem torre em A6 por parte do Nepo, defendendo o peão de F, e H4 gera um respiro para o rei. Nessa posição, o Nepo conseguiu complicar as coisas o suficiente que ele consegue gerar algum grau de contra-jogo, então ele joga torre B6, indo atrás do peão da casa de B3. E aqui, o lance mais simples de defesa do peão teria sido correto. Aqui o Essipenko deveria ter jogado o seu ataque de maneira devagar, de maneira lenta, né? Jogado um lance mais devagar como simples torre em D3, defendendo o seu peão, e provavelmente ele teria uma vitória mais tranquila. Mas aqui o Essipenko quis partir para o ataque, porque hoje ele escolheu a violência. E esse é um tema que você vai ver ao longo de todas as partidas que a gente vai cobrir no dia de hoje. O Essipenko joga muito mais agressivo torre na casa de D7, indo atrás do checkmate de cara, querendo capturar na casa de F7, dobrar torres na sétima e dar mate no Nepo, só que esse lance acaba permitindo o jogo ativo do seu adversário. Permite cheques, permite a captura do peão de B, e o pior, a captura do peão de B, depois de dama cheque, rei H2 e dama por B3, vem defendendo o peão da casa de F7. Então, acredite ou não, boa parte da vantagem do Essipenko se foi, mas ele ainda tem uma posição melhor na base de que todos os peões que restaram para o Jan são peões fracos e difíceis de defender. Então, com o jogo perfeito, se botasse o Stockfish para defender, com toda certeza o Stockfish conseguiria segurar a posição contra qualquer jogador do topo. Agora, em uma partida de Blitz com mais ou menos 4 minutos no relógio, não vai ser o caso. Dama toma dama, torre toma e torre por F7. E novamente a gente tem aquela discussão de quais peões são fortes e quais peões são fracos. E obviamente todos os peões aqui da posição do Nepo são peões fracos, enquanto o único peão que realmente é uma fraqueza para as brancas é o peão de A. Vem torre B4 por parte do Nepo, né? Indo atrás do peão de A, e torre em G7, trocando o peão de A pelo peão de H e uma ideia de checkmate. No entanto, torre por peão de H, rei em G3, você não pode tomar o peão da casa de H7, e a torre precisa se manter defendendo o peão de H. Temporariamente o Nepo tem um peão a mais, no entanto, depois de torre em H5, né, o jogador de brancas toma esse peão a mais na casa de C7. Agora, o Nepo consegue uma simplificação, ele joga a torre na casa de G8,
trocando aqui as torres. Vem, torre toma torre, rei toma. Então aqui vem torre em A7 por parte do Esse-Penco, pressionando o peão de A, e a torre do Nepo vai para a casa de C5. E essa daqui é uma posição extraordinariamente complexa, certo? Apesar do engine aqui tá dando, a barrinha de avaliação tá dando um empate, na prática é praticamente impossível para um ser humano empatar isso por conta dos vários temas de Zugzwang que a gente tem na posição. E você vai ver isso em primeira mão. Vem o F4 aqui por parte do Esse-Penco, H5 por parte do Nepo, rei em H4 pressionando o peão, e a verdade é que para você empatar essa posição, basicamente está tudo perfeitamente posicionado e você quase que não pode mexer o rei para lugar nenhum e quase que não pode mexer a torre para lugar nenhuma. Por exemplo, um lance como rei na casa de F8 seria o lance que segura de acordo com a máquina. E aí a ideia é que um lance como torre em H7, pressionando, ameaçando ganhar o peão de A, você responde com torre em C4 com duplo aqui nos peões. Parece perfeitamente razoável, certo? Parece uma resposta que segura tranquilamente. E se você jogar, por exemplo, um lance como rei em H8, você já perdeu o jogo. Porque vem torre em F7, você vai tentar o mesmo duplo, só que dessa vez o peão em G3 segura, e depois de torre por peão de A, torre por... primeiro rei por H5 e torre pelo peão de F6, você trocou um peão por 2 e o jogador de brancas vai vencer. É muito parecido com o que a gente teve na partida. Na partida mesmo, o Nepo jogou um dos lances que é o mais lógico da posição, torre C4, tentando dar um duplo aqui nos peões, né? Se você tomar o peão de A, eu vou tomar o peão de F, troquei um peão por um peão, tá tudo certo, eu seguro tranquilamente. Só que G3 aqui por parte do Esse-Penco. E a ideia é parecida com o que a gente já viu. Se o Nepo toma o peão de A, o Esse-Penco toma o peão de H. E porque o rei do Nepo está completamente cortado, quando um rei G6 vier, ameaçando mate, o peão vai ser perdido com o tempo, ameaçando mate de novo, aí é 2 peões contra 1 e não tem absolutamente nenhuma maneira do Nepo segurar a posição. Assim, tinha que ter sido um sangue frio tremendo, né? É praticamente um estudo de finais da vitória aqui. O Nepo volta a torre para C5, mas esse ganho de tempo do peão em G3, dele ter que ir com torre C4, voltar para torre C5, permite que a ideia do torre em B7 venha, que é um lance quase que de espera, mas não necessariamente um lance de espera, porque ele gera uma ameaça de jogar a torre na casa de B5, trocando peões, né? E o peão dele vai promover com cheque, e o rei do Nepo não entra no quadrado do peão, então o Nepo joga rei em F8 para que o rei possa entrar no quadrado. Então a resposta à torre B5 seria torre por B5, peão toma, e de repente um dos reis entra no quadrado, enquanto o outro não entra. E aí o torre B5 não daria certo. Mas o torre B7 era para forçar a vinda do rei para F8, para que você possa jogar a ideia do torre em H7, que não funcionava antes sem o G3 por conta de torre C4 e funciona agora. É espetacular, absolutamente espetacular, e na prática é uma troca desses 2 peões por esse, e que leva a uma vitória bem tranquila depois que os peões começam a ser perdidos, né? Então, torre em H3, o Nepo ameaça tomar o peão com cheque, G4 só para não deixar, torre em F3, F5, torre em F4 ameaçando o peão, mas rei toma F6, se quiser tomar o peão, toma, exceto que se você tomar esse peão, torre em H8 vai levar aqui a uma perda bem rápida, né? Com a promoção do peão com cheque. Por consequência, nós temos rei em G8, saindo do torre em H8 cheque, Esse-Penco simplesmente defende o seu peão, e ele evita alguns fantasmas, por exemplo, nessa posição, avançar o peão ainda empata por torre em F5, entregando a torre para pegar a torre do Nepo. O Esse-Penco evita alguns fantasmas, e poucos lances depois, né, o Nepo acaba abandonando, porque o Esse-Penco simplesmente traz a sua torre, ficando de olho no peão do adversário, ameaçando checkmate, joga um torre na casa de C7, joga torre em G7 cheque, torre em H7, e aqui ele tá ameaçando checkmate se o Nepo promover, e se o Nepo não promover, se ele jogar algo como rei na casa de 8, ele ameaça torre cheque, pegando a torre e parando a promoção do peão. Então, tivemos essa primeira partida, na qual o Esse-Penco de brancas chega com um gambito que ninguém nunca viu na vida, absolutamente destrói o Nepo, e depois a gente vai para uma segunda partida, onde o Nepo está de brancas e o Esse-Penco de pretas, e adivinhe, ele faz de novo. Então, depois daquela derrota devastadora, o Nepo decide que de brancas ele vai jogar algo sólido. Ele começa com o peão em E4, quando vem o E5, cavalo em F3 ameaçando o peão, até aqui tudo bem, cavalo em C6 e bispo em B5. Não dá pra dar errado se a gente tá jogando aqui uma Rui Lopes, certo? Na verdade, o Esse-Penco opta por uma linha principal bem conhecida, afinal de contas, pelo formato do match, ele precisa apenas do empate para avançar para a próxima rodada e eliminar Jan Nepomniachtchi. Vem peão em A6, bispo em A4, cavalo em F6 pressionando o peão,
e o roque. Então isso daqui já foi jogado centenas de milhares de vezes, os pretas têm acesso a vários lances aqui, preferem jogar peão na casa de B5, evitando a captura do cavalo, e depois de bispo em B3, as pretas jogam bispo na casa de C5, desenvolvendo o bispo para fora da cadeia de peões. C3 por parte do Nepo, preparando para atacar o centro com D4, peão em D6 joga o esse penco, e D4 joga o Nepo atacando o centro do tabuleiro. O bispo volta para B6, o Nepo joga peão na casa de A4, e aqui as pretas têm duas maneiras principais de lidar com essa pressão, né, que seria a ameaça das brancas de capturar na casa de B5, a principal, bispo na casa de B7 defendendo a torre, a secundária, torre em B8, simplesmente saindo aqui mais ou menos da cravada da coluna A. Temos peão toma, e aqui provavelmente já saímos da teoria, né? Na base de dados, essa posição já foi alcançada, cavalinho A3 já foi jogado aqui para pressionar o peão de B, mas o Nepo opta por dama em D3, pressionando o peão. Por hora, o esse penco joga bispo em D7. E aí, quem seria louco o suficiente para capturar o peão gambitado? Podemos dizer que é um gambito, mas beleza, se você captura, você se coloca nesse ataque descoberto, realmente não parece ter nenhuma razão para fazer isso, né? Por consequência, o Nepo joga cavalinho A3, ameaçando o peão mais uma vez. E nessa posição, o esse penco simplesmente não liga. Ele entrega o peão, joga peão em H6 para lidar com alguma ideia de bispo em G5 e o Nepo prontamente captura. Então, pela segunda partida em sequência, nós temos aqui Jan Nepomniachtchi com um peão a mais na abertura, exceto que, né, tem compensação por esse peão, porque, obviamente, existem algumas coisas aqui que devem ser consideradas dinamicamente falando. A coluna B está bem ocupada com peças brancas sem defesa, ou defendida poucas vezes, ou defendidas pela dama, né? O cavalo está ameaçado pelo bispo, pela torre através do raio-x, a torre pressiona o bispo também através do raio-x, então tem alguma pressão tática que o jogador de pretas está utilizando, tá recebendo, na verdade, compensação. As pretas por hora fazem o roque e o Nepo joga H3, para evitar qualquer ideia de bispo em G4. Vem E por D4, e nessa posição, o Nepo decide, eu vou evitar a pressão tática tomando de cavalo. Se eu tomo de peão, até dá para tomar de peão nessa posição, o computador prefere, mas se eu tomando de cavalo, eu tiro coisas da coluna B. Então, cavalo de B toma. E bispo toma cavalo, peão de C toma, a dama defende o bispo. Só que a pressão tática acabou dando certo para esse penco, porque olha como a barrinha já prefere a posição das pretas. Eu normalmente não coloco a barrinha, mas hoje eu estou fazendo no chess.com, porque o relógio ele é relevante para partidas, e normalmente quando eu faço no Lichess dá tudo errado na hora de importar o tempo do relógio, né? O Nepo deveria ter tomado de cavalo, para o cavalo defender o bispo. Agora, quando ele toma de peão, com a dama defendendo o bispo, mais uma vez o esse penco vira o jogo. Cavalo por E4. De repente a sua dama está sobrecarregada. E essa dama sobrecarregada é um problema. Nessa partida vai dar um problema, você vai ver. O Nepo joga um lance que, na minha visão, ajuda as pretas. O computador deu brilhante pro lance. Bispo por F7. Eu já vou perder a peça mesmo, então vamos capturar um peão com cheque. Né? Se eu ligar aqui nas configurações a classificação do lance no tabuleiro, né? Ele vai dar, ó, lance brilhante. Eu discordo, porque coloca a torre para jogar em troca desse peão. Torre por F7 e de repente a torre tá jogando também. E beleza, as brancas ainda têm um peão a mais, tomam o cavalo, é claro, mas as pretas têm bastante compensação tática. E lembre-se, pretas precisam apenas do empate aqui. Cavalo em B4 joga o esse penco com a ameaça de jogar bispo em C6. E esse bispo em C6 é muito incômodo, certo? Qual seria a ideia? Você mexe a dama, eu tomo o seu cavalo e eu dobro seus peões na frente do rei. Torre em A3 joga o Nepo super protegendo o cavalo. Dessa maneira, se bispo em C6 for jogado, você pode tirar a dama e bispo toma cavalo, eu posso tomar de torre, sem peões dobrados por aqui. O esse penco, então, joga dama em F6. E ele tá pressionando o cavalo mais uma vez, então ele renova a ameaça de bispo C6. Vem D5 para parar essa ameaça de uma vez, e dama em F5 joga o esse penco querendo trocar damas e pressionando um pouquinho o peão de D, que agora tá atacado de dama de cavalo. Dama em C4 joga o Nepo, quer tomar o peão de D, eu tomo o peão de C, tudo certo. Cavalo por D5, defendendo o peão. Torre em D1 pressiona o cavalo, C6 apoia. Então o Nepo devolve o material que ele estava a mais, e nessa partida quem tem toda a iniciativa, é claro, são as pretas, no entanto pretas têm muito menos tempo no relógio. Torre em 1 joga o Nepo, e torre em F8. E o jogador de pretas está armando um baita de um ataque ao longo da coluna F.
torre em E2 para descravar o cavalo, para que a torre possa defender o peão de F, e dama em G6, gerando uma ameaça, não de bispo por H3 de maneira imediata, porque teria cavalo em H4 como resposta por parte das brancas, mas gerando aquela ameaça de longo prazo, de talvez torre por F3, né? Então, cavalo em H4, ameaçando a dama. Dama em H5, pressionando o cavalo e pressionando a torre. E lembra que eu falei da sobrecarga das peças? Um dos problemas aqui no xadrez se chama sobrecarga, né? E a ideia aqui é um tema tático muito famoso. A dama é a única defensora da torre e a dama é a única defensora do cavalo. Ou seja, se algo acontecer com essa dama, né, ela não vai conseguir segurar tudo. Então, nessa posição, tá dificílimo já de segurar. O Nepo deveria ficar de olho nas ameaças que poderiam vir à dama. E o lance é um lance completamente ridículo, torre B3. Acho que ninguém jogaria isso. O Nepo joga a torre em G3, que é um lance perfeitamente razoável, querendo talvez colocar um cavalo aqui na casa de G6. Se ele colocasse o cavalo em F3, por exemplo, já viria bispo por peão de H, né, que é um lance que eu tava esperando que fosse jogado em algum momento, acabou não sendo. O Nepo, no entanto, joga torre em G3 e agora cavalo em B6. Ameaça a dama. Não dá pra dama ficar de olho na torre e no cavalo. Impossível. Então, o Nepo acaba jogando, aqui o computador pede dama A6, atacando o cavalo. O Nepo joga dama em E4, certo? Tentando manter a defesa da torre do cavalo. Mas vem peão em D5 e a dama vai ter que abandonar ou a torre ou o cavalo. Tem que abandonar. Dama em D4 joga o Nepo. Beleza, eu abandono a minha torre. Pode tomar a dama por E2. No entanto, quando você tomar a dama por E2, eu pelo menos pego um cavalo. Tem uma qualidade, alguma coisa do gênero, né? Tem bispo por H6, tem algum grau de contra-jogo. Dama por E2 é o lance vencedor para as pretas. E tudo aqui perde para as brancas. Tudo, né? Dama toma cavalo, perde por conta do tempo aqui no peão de F, né? Tem os damas cheques aqui embaixo. Tá tudo completamente perdendo para as brancas. O Esipenko, ele comete um dos pecados capitais, que é o pecado da ganância. Joga peão na casa de C5. Eu não tenho nem certeza de qual que seria a ideia do peão na casa de C5, mas eu acredito que ele não queria dar o cavalo. Eu acredito que ele queria que se dama por C5, pudesse ser jogado algo como torre na casa de C8, e aí você tomaria o bispo de C1 com cheque, depois você tomaria o cavalo e você teria tudo na posição, sem contra-jogo das brancas. No entanto, essa é uma posição na qual o Nepo consegue fazer uma reviravolta absolutamente milagrosa e vencer o jogo em pouquíssimos lances. Então, pause o vídeo mais uma vez e veja se você consegue refutar toda a ideia do Esipenko. Aqui, o Nepo joga torre em E5 com tempo na dama. Toma minha dama, eu tomo a sua. É o que acontece. Peão toma, torre toma. Só que agora, as duas torres estão pressionando esse rei de maneira absolutamente brutal. O Esipenko tenta se esconder rei em H7. Pra quê? Pra sair das ideias de bispo por H6. Bispo por H6, o segundo lance brilhante da partida. Tá que o primeiro não conta tanto. Qual é a ideia? Depois de peão toma, torre em G6, e você vai perder o peão com cheque mate. Talvez você não perca o peão com cheque mate, talvez você consiga se defender do cheque mate, mas você vai perder muito material. Torre em G7, para poder esconder o rei depois de torre por peão, primeiro o Nepo toma um cavalo, depois de rei em G8 ele toma o peão. E agora, se a gente for contar o material, mesmo com os sacrifícios, o Nepo tem 2 pontos de material a mais. Torre em F4, vem, torre por D5, e agora são 3 pontos de material a mais. Bispo por H3, aproveitando da cravada ao longo da coluna G, cavalo em G4, coloca um cavalo no meio do caminho, ameaça o bispo de 2 maneiras diferentes. Torre em F6 joga o Esipenko e cavalo em E7 cheque para ganhar a torre. Se você toma o cavalo, você perde a torre e perde a qualidade. Então rei em F7 segura a torre por hora, torre toma bispo, rei toma cavalo, torre por D4 e com 3 peões a mais, finalmente o Esipenko abandona. E aí a gente vai para a terceira partida. A terceira partida de um desses matches vai sempre ter um resultado decisivo, porque as partidas são no formato Armagedon, né? Aqui o Esipenko de brancas jogou E4 e o Nepo jogou E5 e olha para o tempo, o Nepo está jogando com apenas 7 minutos no relógio. No entanto, se a partida acabar empatando, o Nepo vai sair vitorioso. Então, o Esipenko nessa posição desesperadora de precisar ganhar, vai jogar o quê?
exatamente o mesmo gambito que ele jogou no primeiro jogo, cavalo em D5, gambitando o peão de E. Aí lembra que eu falei que o Nepo deve ter dado uma analisada, ou ele deve ter percebido o que deu errado naquela primeira partida? Porque ele refuta o gambito de cara. D6, D4, mesma linha, cavalo por E4, bispo B5. Lembra o que o Nepo jogou da última vez? Ele jogou bispo em D7, ficou perdido em 9 lances. Nessa partida, o Nepo joga a melhor jogada do engine, peão na casa de A6, e agora ele te força a tomar uma decisão. Ou você toma esse cavalo, ou não, né? E esse penco joga bispo de volta para A4, tem peão em B5, bispo em B3, e basicamente a pressão do jogador de brancas aqui foi por água abaixo, né? As brancas não têm toda a pressão, inclusive depois de cavalo em A5 do Nepo, a escolha mais segura possível, o par de bispo será eliminado. Daminha 2 joga o esse penco pressionando o cavalo, cavalo por B3, A por B3 e F5 apoia o cavalo por parte do Nepo. Vem o roque por parte do esse penco, bispo em B7 pressionando o cavalo e esse penco joga peão em C4 apenas apoiando o cavalo. Bispo em E7 joga aqui o Nepo, peão toma peão, bispo toma cavalo intermediário, peão toma e peão toma peão, joga aqui o jogador de pretas. E nessa posição, aparentemente completamente desesperadora para as brancas, porque estão simplesmente com um peão a menos e com quase nenhuma iniciativa, o esse penco joga torre por A6, certo? É um tático bem bonito, porque tem dama em B5 recuperando o material. Roque faz aqui o Nepo, escolha correta, torre em E6 indo atrás do peão de E. Aqui a ideia seria, se você começa a trocar material demais, aí fica muito fácil para um jogador do calibre do Nepo simplesmente empatar a partida, e o empate para as pretas significa uma vitória. Então esse penco tenta manter o maior número de peões vivos, de peças aqui no tabuleiro, joga a torre em E6 com a ideia de, se você tomar o meu peão de D, eu vou tomar com tempo na sua dama, né, e vou manter tudo no tabuleiro. Bispo em D6 segura o peão, segura mais ou menos, né, o peão tá caindo, mas se você tomar você vai trocar um monte de peça, então esse penco joga peão na casa de B4. A ideia do peão em B4 é um pouco profunda. Qual que seria? Eliminar cavalo em C5 pressionando a torre, né? Então aqui é dama por B5, cavalo em C5 de cara, ameaçando aqui a torre, de repente a sua torre tá presa, né? Então o peão em B4, o computador não gosta, mas ele tem uma ideia, é eliminar cavalo em C5, e no caso de bispo por B4, você poder jogar dama por B5 com tempo no bispo, certo? Temos torre em E8 por parte do Nepo, ele só quer trocar material, dama por B5 com tempo, né? E torre na casa de B8 com tempo na dama. Dama em C6, joga aqui o esse penco, tentando manter as chances vivas, e dama em C8, e agora vai ter que trocar tudo em E6, perdendo o peão. Não se preocupe, a partida ainda fica bem legal. B5 joga aqui o esse penco, tentando manter o seu peão de B. Claro, ele perde o peão na casa de E6, torre por, peão por e dama por E6. No entanto, ele vai jogar de maneira bem ativa, tentando, né, atacar o rei do Nepo. Bispo em E3 ele joga, vem dama em E8, praticamente forçando uma troca de damas porque ameaça o peão de B. A dama sai com cheque, mas vem dama em F7. Você adoraria voltar? No entanto, se a gente ficar indo e voltando e empatar, o Nepo vence. Dama em C6, dama em E8 e dama em C4, para evitar o empate. Dama em F7 e dama em E2, ainda defendendo o peão de B. Então esse penco conseguiu se livrar do empate por repetição. Dama em B3, joga o Nepo ameaçando o peão de B2. Cavalo em H4 ameaça o peão de F. G6 joga o Nepo e nessa posição, um esforço absolutamente heróico por parte desse penco para tentar expor o rei do Nepo. Ele joga peão na casa de G4. Ele tá indo pro tudo ou nada, não pode jogar xadrez normal, não pode empatar. É uma partida de Armagedon e o tempo tá começando a acabar. Por consequência, ele tenta, com todas as forças, expor o rei das negras. Aqui, claro, se você tomar o peão, né, você vai convidar tudo quanto é tipo de problema. Então, dama por B5 oferecendo uma troca de damas. Dama em F3 pressiona o cavalo. E nós temos F4 forçando troca de peça. Toma o meu cavalo que eu tomo o seu bispo. Dama toma, peão toma de volta e rei G7. E por mais que você tenha alguma coisa aqui, dama em F3, torre em F8 tá de boa, tá defendido. H3 joga o Nepo, esse penco, né? Não sei exatamente qual que foi o propósito do lance, já tá perdendo o peão aqui na casa de B2. Ele tenta cavalo em F3 para tentar cavalo G5, alguma coisa do gênero, com uma infiltração de torre. Torre em F8 e quando o cavalo se movimentar, você não tem muita escolha nesse assunto, a troca de torre será efetuada. Vem dama cheque e o Nepo ainda posiciona a sua dama na diagonal onde ele para qualquer cheque de cavalo e joga o H6 para o cavalo ter que sair. E agora ele eliminou basicamente qualquer chance da partida não empatar
indo para esse final, onde ele tem um peão extra, mas ele até tá entregando o peão de volta para tentar simplificar pro final mais sem graça possível, sem arriscar, afinal de contas, o empate para ele é uma vitória. Cavalo em D2, temos muitas manobras aqui, avanço do peão, né? Tentou aqui um H5 para pressionar o ponto G6, no entanto, eventualmente, né, as trocas de damas são forçadas, o dama em G7 crava a dama do Essipenko e depois de, né, manobrar um pouquinho nesse final absolutamente desesperador, né, para ter entregue o peão de volta, mas, né, um peão para cada passada aqui, depois de manobrar um pouquinho, o Nepo até tenta forçar a possibilidade de uma vitória e eles conseguem, ele consegue o seu empate com uma repetição de lances. Então, esse pra mim foi o match mais impressionante de todo o Esports World Cup até agora, porque de 3 partidas, nas 3, o Essipenko veio querendo sangue, querendo luta, gambitando e, infelizmente, acabou não dando certo pra ele, mas nós tivemos partidas absolutamente espetaculares. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.